Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E aí nós estamos agora iniciando o nosso terceiro bimestre. Como que vai acontecer esse terceiro bimestre? As aulas agora serão gravadas por mim, eu não colocarei mais link do YouTube para que vocês possam assistir a aula. E aí eu sempre vou preparar um material através de PowerPoint, o qual eu vou narrando esse material e explicando para vocês. Então agora eu vou virar aqui a minha câmera para nós começarmos o assunto desse bimestre. E aí o primeiro assunto do nosso bimestre é dissertação. O que vem a ser uma dissertação? A dissertação nada mais é do que um texto estruturado para transmitir o ponto de vista do autor. Então, sempre que nós escutarmos falar sobre dissertação, a gente vai saber que ele é um texto em que a sua estrutura é sempre pautada no ponto de vista de quem está escrevendo. E aí, o texto continua dizendo o seguinte: fazer uma dissertação exige dois ingredientes fundamentais: conhecimento sobre o tema e a capacidade de planejamento. Então, para você escrever qualquer texto dissertativo, o principal saber sobre o tema, por quê? Você terá que defender um ponto de vista, e aí como você definirá um ponto de vista se você não tem o conhecimento sobre esse tema? E a capacidade de planejamento. Então, se você já tem o tema em mãos, o tema sobre o qual você vai dissertar, você já tem o conhecimento prévio sobre esse tema, o que você vai fazer? Um planejamento. Para fazer um texto dissertativo, é necessário que tenha um bom planejamento. E aí, sem um bom conhecimento do tema, o autor não terá a capacidade de apresentar ao leitor um argumento convincente. Ou seja, se você não conhecer o tema, não tiver profundidade sobre esse tema, como que você vai convencer alguém ao seu ponto de vista? Para você conseguir tentar convencer alguém sobre o seu ponto de vista, no mínimo você tem que ter um bom conhecimento sobre esse tema, o qual será abordado. E se não planejar as etapas do texto dissertativo, pode confundir o leitor e prejudicar a transmissão da mensagem. Ou seja, se você também não planejar perfeitamente essa dissertação, você pode acabar confundindo o leitor da sua mensagem. E aí você pode acabar se perdendo dentro da dissertação e confundir o leitor. Isso não pode ocorrer. E aí na sequência diz que o texto dissertativo ele pode ser de diversos formatos. Então, o texto dissertativo ele pode ser expositivo, argumentativo, argumentativo subjetivo, argumentativo objetivo, crítico, entre outros. Nós vamos focar mais no expositivo e o argumentativo. Aqui vamos falar do formato dissertativo argumentativo exigido pelo Exame Nacional do Ensino Médio e também bastante sobre os vestibulares de todo o país. Ou seja, o dissertativo argumentativo é o mais pedido no Enem. Por isso que é o que nós focamos mais no ensino médio. Vamos lá para o segundo slide. Agora aí no segundo slide está a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, a organização do texto dissertativo argumentativo contempla 4 etapas. Então, quando nós falamos de dissertação argumentativa, nós temos 4 momentos dentro desse texto: a contextualização do tema, a apresentação do posicionamento, a argumentação e a conclusão. Ou seja, você tem que ter 3 ou 4 parágrafos. Por que eu falo 3? Porque o primeiro parágrafo é a contextualização do tema, a apresentação do posicionamento e a argumentação pode ser um único parágrafo e a conclusão pode ser não, é o terceiro parágrafo. Mas o mais ideal é que tenhamos no mínimo 4 parágrafos. O primeiro, contextualização, que é a introdução, a apresentação do posicionamento, o segundo parágrafo, a argumentação, o terceiro e a conclusão, o quarto parágrafo. E aí vamos ver cada etapa dessa estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, primeiro, a contextualização do tema. O que vem a ser essa contextualização do tema? É a abertura do texto, ou seja, a introdução. É aqui que você vai falar da questão a ser tratada, apontar a problemática, fazer uma conjuntura histórica, se for preciso, e preparar o leitor para o seu posicionamento. Então vamos voltar, pessoal, é que meu computador tinha desligado, mas eu vou retomar aí. Então essa primeira parte aí do texto, que é o primeiro parágrafo,
é a abertura do texto e é onde você vai falar a questão que vai ser tratada, apontar as problemáticas dentro do tema qual você vai abordar e, se for o caso, fazer uma breve conjuntura histórica. Isso nem sempre é preciso, tá? E preparar o leitor para o seu posicionamento. Tente não escrever demais nessa etapa, ou seja, primeiro parágrafo, que é a contextualização do tema, ele é um resumão, essa abertura para quando o leitor pegar esse texto, esse primeiro parágrafo, ele já saber sobre o assunto que vai ser tratado, qual a problemática que vai ser desenvolvida, e ele já tem que estar ciente do posicionamento que você vai defender. Já na segunda etapa, que é o segundo parágrafo, é onde nós apresentamos o nosso posicionamento. É aqui que o seu poder de articulação começa a ser testado. Então é aí que nós vamos testar o conhecimento e o poder de argumentação e articulação que vocês terão através da escrita. E aí você tem que apresentar de forma muito clara o que pensa a respeito do tema. Então, nesse parágrafo, você já tem que demonstrar o seu posicionamento, apresentar o seu posicionamento e o que você pensa sobre esse tema. Lembrando que não podemos utilizar eu acho, eu acredito, nada muito pessoal. E não esquecendo também de que o vestibular exige dos candidatos o respeito aos direitos humanos e jamais usar palavras de baixo calão, ou seja, não podemos usar palavrões e palavras chulas. Após esse parágrafo, nós temos um parágrafo de argumentação. Aí, nesse parágrafo, você vai explicar em detalhes o porquê do seu posicionamento e a razão de você ter escolhido esta ou aquela situação, problema. E é aí que você também vai utilizar os estudos, as falas de alguém que já tenha falado sobre o tema. Geralmente você vai pegar alguma coisa do texto de apoio para você ter o embasamento nesse seu ponto de vista, nessa sua argumentação. Você vai defender sempre baseado em alguém que já estudou sobre o assunto, alguém que já fez uma pesquisa sobre o assunto. E aí sua meta é fundamentar o pensamento para convencer o leitor daquilo que você está expondo. Apresenta provas e argumentos que confirmem a sua ideia. Ou seja, você tem que argumentar super bem para tentar convencer o leitor sobre o seu ponto de vista, sempre com embasamento em estudiosos e pesquisadores sobre o assunto qual você está escrevendo. E por final, o último parágrafo, que é o de conclusão, que é o encerramento do texto em que o autor irá sintetizar sua exposição ao leitor. Ou seja, um resumo, uma síntese de tudo que já foi falado. Só fique atento para não haver discrepância entre o pensamento do início e o final da dissertação. Ou seja, é um parágrafo também que não se deve escrever muito, porque ele é uma síntese de tudo que já foi falado. Então, cuidado para você não trocar a ideia. De repente, lá na argumentação você está defendendo um ponto de vista e na conclusão você acaba colocando um outro ponto de vista. Então, cuidado para não se enrolar nessa conclusão. Vamos ao próximo slide. Como fazer uma boa dissertação? Primeiramente, para fazer uma boa dissertação, é preciso o conhecimento sobre o tema, o que a gente já falou lá anteriormente. Então, primeiramente, nós temos que ter o conhecimento sobre o tema. Isso, como que você vai conseguir o conhecimento sobre temas? Estudando, lendo e refletindo bastante. Ou seja, para se fazer uma boa dissertação, para saber sobre os temas, vocês têm que ler bastante sobre tudo o que está acontecendo em volta de nós, Brasil e mundo, ok? E sobre todas as temáticas. Anote algumas dicas de como melhorar a capacidade da dissertação. Então aí tem algumas dicas de como você melhorar e escrever bem uma dissertação. Primeiro, fique por dentro das atualidades, analise a questão, busque argumentos contra e a favor, leia análise de fontes diferentes e, por fim, tente trabalhar sua própria opinião sobre o tema. Então, primeiramente, ler e ler sobre a atualidade. Quando você pegar esses assuntos polêmicos, sempre tentar ter argumento contra e a favor e ler fontes diferentes, ou seja, sites diferentes, livros diferentes. Nunca confie no primeiro que você lê. Sempre leia 2 ou 3 para que vocês possam fazer essa comparação, certo? Depois, embora o texto dissertativo e argumentativo tenha um perfil opinativo, é importante não personalizar o texto. Não use termos como é minha opinião, eu penso que,
eu acho que deveria, o ideal é manter o caráter mais objetivo, ou seja, vocês têm que ser mais objetivo e não personalizar muito utilizando essas palavras eu penso, eu acho, na minha opinião. Isso é um erro grotesco que não deve ser ocorrido. Próximo tópico, praticar bastante a escrita e levar os textos que vocês produzem para um professor ou especialista avaliar, que é o que eu faço com vocês. Eu peço a redação e aí vocês me entregando, eu vou apontar os erros. Nas outras redações eu não estava apontando muito erro porque eram redações mais fáceis. O texto dissertativo eu vou começar a dar a devolutiva para vocês do que está errado, o que pode melhorar, o que pode ser ajustado, que isso é fundamental para vocês melhorarem a capacidade de expressão. Outra dica, reler várias vezes antes de passar a limpo o texto oficial, estar sempre atento à grafia das palavras, concordância verbal e concordância nominal, não podem ter esses erros, vocês têm que sempre estar atentos se a palavra está escrita certa, se a concordância do verbo está certa, se a concordância do nome está certa. E por último, não precisa ser lírico ou usar palavras difíceis para fazer uma boa redação, um bom texto. Basta você ser objetivo e simples, que são as características apreciadas pelos avaliadores. Então não adianta escrever texto com palavras difíceis e ficar rodando e não falar nada. O texto tem que ser bem objetivo, bem simples, com palavras diretas, ok? Vamos lá, o próximo slide. E aí a gente vai começar a ver os dois tipos de dissertação. Primeiro, dissertação é a dissertação expositiva. Nessa modalidade textual, o objetivo do texto, como o próprio nome suscita, é expor informações que possam informar o leitor a respeito do que é aquele assunto, desculpa. Então, nesse texto, o próprio nome já diz, vocês vão expor o assunto, certo? Para informar o leitor. Então, a dissertação expositiva, ela só tem o poder de informar o leitor sobre o tema, ou seja, expor sobre o tema para que ele tenha o conhecimento, sem dar o ponto de vista. Dessa forma, o objetivo do autor da dissertação expositiva não é convencer o leitor do seu posicionamento, contestar posições diferentes ou problematizar ou polemizar, mas sim de expor informações a partir das quais o leitor poderá saber um pouco mais a respeito do determinado assunto. Então, acabou de falar aí o que eu disse. Vocês vão expor o assunto, vão colocar quais são os possíveis pontos de vista, porém não vai colocar o seu ponto de vista, o qual você defende. Você não tem que defender, você só tem que expor o assunto e mostrar as duas vertentes sobre o assunto sem defendê-lo. Vamos ao próximo slide. Dissertação argumentativa, essa aí que é a mais usada, que é o grande dilema dos concursos, do Enem e etc. Então, é essa dissertação argumentativa que é o nosso foco principal. Então, nessa modalidade, o objetivo do texto é convencer, persuadir o leitor a acatar os pontos de vista do autor a respeito de determinado assunto. Ou seja, você tem que ter um bom poder de argumentação na escrita para que você consiga convencer o leitor desse ponto de vista. E aí, nesse sentido, o autor deve selecionar, organizar e relacionar argumentos em defesa do seu ponto de vista. Então, para que você consiga argumentar e tentar convencer o leitor, você tem que selecionar, organizar e relacionar os argumentos em defesa do seu ponto de vista. A qualidade dessas escolhas é o que determinará a persuasão para parte do leitor. Então, essas escolhas aí para estruturar a sua dissertação, ou seja, selecionar, organizar e relacionar os argumentos em defesa, que vai fazer com que você consiga convencer esse leitor. E aí, quanto ao ponto de vista do autor na dissertação argumentativa, ele pode ser manifestado em primeira pessoa do singular ou do plural. E é possível também utilizar verbos na terceira pessoa para defender conceitos conhecidos ou universais, já aqui expressos anteriormente por outras pessoas. Então, você pode escrever em primeira ou terceira pessoa. Se escrever em primeira pessoa, não deixe muito pessoal, com aquelas palavras que a gente já viu anteriormente, na minha opinião, eu acredito, essas palavras não utilize. E se for falar algo que já foi dito ou é de conhecimento geral ou universal, aí sim você pode usar em terceira pessoa.
é o tipo de dissertação comumente sugerido em provas de concursos e ou processos de avaliação de larga escala como o Enem. Esse texto dissertativo argumentativo, volto a falar, é o mais pedido em todos os concursos. E aí, nós finalizamos. Tá que o suor que tá calor. Então, nós finalizamos aí a aula sobre dissertação, ok? Qualquer dúvida, é só me perguntar. Eu vou colocar um exercício aí para vocês fazerem, ok? Um abração e até a próxima aula.